Mecanismos de defesa. Chamamos de mecanismo de defesa os diversos tipos de processos psíquicos cuja finalidade consiste em afastar um evento gerador de angústia da percepção consciente. Os mecanismos de defesa são funções do ego e, por definição, inconsciente. Como sede da angústia, ele é mobilizado diante de um sinal de perigo e desencadeia uma série de mecanismos repressores que impedirão a vivência de fatos dolorosos, ou seja, não permitindo que fatos dolorosos, que acontecimentos que nos adoeceram, sejam trazidos do inconsciente para o consciente, para que sejam tratados, os quais o organismo não está pronto para suportar. Por situar-se em parte no inconsciente, poderá mobilizar mecanismos inconscientes que serão percebidos pelo sujeito, ou que não serão percebidos pelo sujeito. Nem será percebido também o evento doloroso, tampouco o mecanismo que o reprimiu, de forma que a pessoa faz esse movimento, mas ela não percebe que ela o está fazendo. Por isso que a presença do analista é fundamental para que esses mecanismos sejam vistos, sejam observados e possam ser tratados. Nem será também percebido o evento doloroso, o causador do adoecimento. Então, o conceito de mecanismo de defesa surge nos trabalhos de Freud e é desenvolvido principalmente por sua filha, a Anna Freud, em seus escritos, que é o ego e os mecanismos de defesa. Então, vamos ver alguns desses mecanismos de defesa para nós podermos ajudar você a identificar. O primeiro, que é o mecanismo de defesa, de certa forma, assertivo, né? É o que de fato nós deveríamos fazer, a ele que nós deveríamos buscar, mas nem sempre nós o fazemos, que nós chamamos de sublimação. Então, as defesas bem-sucedidas podem colocar-se sobre o título de sublimação, expressão que não designa mecanismo específico. Vários mecanismos podem usar-se nas defesas bem-sucedidas, como já dizia Fenício na página 131. E Uratã de Carvalho considera a sublimação como um meio de mecanismo de defesa e o define da seguinte forma: é a transformação de energias psíquicas infantis em atividade social e culturalmente aprovados. Ou seja, é uma ação que nós fazemos que a sociedade aceita, né? Que está contido dentro daquilo que é permitido pela sociedade. Então, para especificar, tomemos, por exemplo, como a vida celibatária do padre, que por se privar do acto sexual, ele goza de elevados respeito, né, e autoestima. Então, considerado como um mecanismo de defesa mais eficaz e é característico do indivíduo normal, ou seja, esse mecanismo de defesa ele é utilizado pela pessoa que dentro do nosso contexto social nós consideramos essa pessoa como uma pessoa normal, uma pessoa assertiva ou que está fazendo a coisa certa, né? Então, os desejos afetivos que consideramos sexuais em sentido amplo, quando podem ser literalmente realizados, são canalizados pelo ego para serem satisfeitos em atividades simbolicamente similares e socialmente produtivas. Então, caracteriza-se a sublimação pela inibição do objeto, pela dessexualização,
pela absorção completa de um instinto nas respectivas sequelas e alteração dentro do ego. Então, todas essas qualidades também são vistas nos resultados de umas tantas identificações, qual seja no processo da formação do superego. Um outro seria a negação, que é o processo pelo qual o sujeito, embora formulando um dos seus desejos, pensamentos ou sentimentos até então recalcados, continua a defender-se dele, negando que ele pertença. Então, de forma nenhuma, ele aceita que isso pertença a ele, que esse sentimento pertença a ele, ou que essa atitude advém dele, é dele, né? Então, importante mecanismo de defesa da que tenha a capacidade de negar partes da realidade desagradável ou indesejável, né? Por meio de uma fantasia de satisfação, de desejos, ou pelo comportamento. Então, Anna Freud, em 1836, denominou este comportamento como pré-estágios da defesa. Ela empregou esta palavra para se referir à negação de uma parte da realidade externa, desagradável ou indesejável, que por meio de uma fantasia de satisfação de desejos, que é pelo comportamento, né? Deve-se lembrar que toda tentativa de negação que ocorre após o desenvolvimento tem adversárias nas funções do ego de percepção e memória, pois o organismo naturalmente abandona as reproduções das experiências dolorosas e suas respectivas recordações, bem como simples negação. Então, a tendência à negação é maior quando o ego é fraco. Na fase da infância, por exemplo, é de importância maior e consiste em negar eficazmente a verdade do jogo e da fantasia. A criança ela nega muito aquilo que ela está fazendo e pelo qual, né, ela está fazendo. Já na fase adulta é de maior importância e consiste em avaliar por um tempo os encargos da realidade, né? O preço, o custo que aquilo pode trazer quando ela assume. Então, porém, se estiver diante de psicoses, que são funções do juízo transtornado, este mecanismo de defesas torna-se superior e importante. É um tipo de mecanismo de defesa que a gente nota muito presente na questão da adicção, do alcoolismo, por exemplo. Um outro seria a regressão, que é o processo psíquico em que o ego recua, fugindo de situações conflitivas atuais para um estágio anterior. É o caso em que o indivíduo, depois de várias frustrações na área sexual, por exemplo, a fim de obter satisfação, regride à fase oral, passando a ser um comedor compulsivo. Então, a compulsão alimentar, ela se identifica muito com esse mecanismo de defesa, que é a regressão. Então, portanto, regressão é voltar a níveis anteriores de desenvolvimento, e em geral se caracteriza por respostas menos maduras diante de uma frustração evolutiva. Por exemplo, com o nascimento de um irmão menor, a criança mais velha não suporta a frustração de ser passada para segundo plano. Então, como defesa, o que ela faz? Ela enfatiza-se e volta a chupeta, a linguagem infantil, né? A falar como se fosse uma criança. A gente pode ver também a questão de voltar a urinar na cama, etc. No adulto, volta a um modelo infantil
onde se sentia mais feliz. Projeção é um tipo de defesa primitiva e quando surge pela primeira vez é difícil de estabelecer, provavelmente é uma das funções psíquicas mais produtivas. Em psicanálise é a operação pela qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro. Ou seja, o problema não está em mim, o problema está sempre no outro, né? Ou numa pessoa, ou em alguma coisa, né? Qualidades, sentimentos, desejos e mesmo objetos que desconhece e recusa nele. Então ele projeta, né, para um outro lugar. Trata-se aqui de uma defesa de origem meio arcaica, que vamos encontrar em ação particularmente na paranoia, mas também em modos de pensar normais, como superstição, né? Uratan de Carvalho diz que a projeção manifesta-se quando o ego não aceita reconhecer o impulso não aceitável do id e o atribui a outra pessoa. Dele, é do id. E nós já estudamos quando vimos a questão da primeira e da segunda clínica freudiana, onde nós tratamos a segunda como id, ego e superego. Então esses impulsos do id que seriam o causador, né? Então é o caso, por exemplo, do menino que gostaria de roubar frutos dos vizinhos sem, entretanto, ter coragem para tanto. Ele diz que soube um menino na mesma rua estava tentando pular o muro do vizinho. Então não é ele que está fazendo, né? É o desejo dele, mas ele conta que um colega dele ou que um amigo dele está tentando pular o muro do vizinho. Então não é ele, né? Ele projeta aquele desejo, aquele impulso para uma outra pessoa. Um outro seria a introjeção. É um processo evidenciado pela investigação analítica. O sujeito faz passar de um modo fantástico de fora para dentro, né? Objetos e qualidades inerentes a esses objetos. A introjeção aproxima-se da incorporação que constitui o seu protótipo corporal, mas não implica necessariamente uma referência ao limite corporal. Está estreitamente relacionado com a identificação. A incorporação é o objetivo mais arcaico dentre os que se dirigem para o objeto. A identificação realizada através da introjeção é o mais primitivo da relação com os objetos. Por isso, todo tipo de relação objetal que depara com dificuldades é capaz de regredir a identificação. E todo objeto instintivo ulterior é capaz de regredir a introjeção. O outro seria a repressão. Esse mecanismo foi o primeiro a ser conhecido e tem sido mais comentado pela literatura psicanalítica. É a operação psíquica que impede que os impulsos ameaçadores, sentimentos, desejos, pensamentos dolorosos ou perigosos, em suma, conteúdos desagradáveis ou importunos, cheguem até a consciência. Nürnberg define como o processo em virtude do qual a libido do sistema pré-consciente é subtraída, de modo que um ato psíquico não possa encontrar o caminho que conduz ao sistema consciente e portanto, tornando-se ou permanecendo inconsciente. Freud define da seguinte forma: impede o acesso do impulso instintivo
a motricidade, mas ao mesmo tempo mantém intacta a sua carga de energia. Então, através da repressão, o histérico provoca o afundamento no inconsciente da causa de seus distúrbios. Um outro seria a defesas patológicas. É um mecanismo de defesa não eficaz e o que determina se os conflitos serão patológicos ou não. É a forma de manipulação dos mesmos. Os instintos rejeitados não são transformados pelas contratexias, contracatexias. Eles são contidos, bloqueando a descarga de energia, desconectando o resto da personalidade e continuando imutáveis no inconsciente. Dessa forma, as questões que de fato e verdadeiramente precisam ser tratadas, precisam ser trabalhadas, elas se mantêm através desses mecanismos escondidos. Então, o trabalho do psicanalista, com o seu analisando, é perceber esses mecanismos de defesa. É lógico que a gente não pode ficar toda hora dizendo para a pessoa que ela está usando de um ou de outro desses mecanismos de defesa. A importância de se conhecer é porque nós sabemos que aquilo está sendo utilizado. E o trabalho do psicanalista é saber que momento, em que momento ele pode trabalhar essas questões, ele pode trazer à luz para que o cliente venha entender. Quando o paciente, de certa forma, está mostrando muita resistência e muita dificuldade, a gente pode guardar isso para um momento oportuno. Mas é dessa forma também que a gente consegue saber e determinar, quando nós estamos trabalhando lá com a questão da transferência, do paranalítico, é aí que nós podemos identificar se nós não conseguimos romper esses mecanismos de defesa, da gente poder ter a honestidade de dizer para o cliente que você não é o melhor analista para ele. E em contrapartida que esse analisando você não é a melhor pessoa para você analisar, podendo até, num certo momento, interromper esse processo de análise. É lógico que tem as questões financeiras e, às vezes, o analista não quer dispor desse dinheiro que ele está ganhando, atendendo esse paciente. Mas um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo que é profissional, ele vai saber o momento certo de até interromper esse tratamento. É lógico que o nosso trabalho é com cada um, porque de uma forma ou de outra, esses mecanismos de defesa nós vamos sempre encontrar nos nossos pacientes. Cabe a nós trabalharmos, termos as ferramentas adequadas para poder trabalhar esses mecanismos de defesa e, dessa forma, podemos ajudar o nosso cliente a alcançar a cura tão desejada.